Boa noite, pessoal. Eu estou aqui no dojo do Shihan Ângelo Rafael Peregrino, uma pessoa de extrema qualidade, um caráter excepcional, 7º dan de Karatê Jutsu. É uma das figuras que eu considero um ícone do Karatê aqui no nosso estado e é meu professor também. Tenho o maior apreço por ele e vou ter a honra de entrevistá-lo como sendo pessoa de referência do Karatê no nosso exame de graduação de faixa preta. Vamos lá? Esse homem que vocês veem aqui é um estudioso, é uma referência, um ícone da arte das mãos vazias. E é com ele que a gente vai ter a honra de contracenar aqui hoje, tá certo? Osso, boa noite, mestre. Como vai, sensei? Tudo bem? Bom, eu queria começar a nossa conversa, a nossa entrevista hoje. Queria que o senhor falasse um pouco para nós da origem do Karatê, como é que o Karatê iniciou, de onde ele veio, como é que ele veio parar aqui no Brasil, essa questão dos estilos e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente aí sobre isso, por favor. Ok, Hugo, é um prazer estar aqui com você. E, bem, as artes marciais, ela tem caminhos muito diversificados. Na verdade, os livros tratam apenas de algumas épocas, alguns momentos, mas, assim, falar de todo o contexto das artes marciais seria aqui um dia para a gente conversar. Mas, assim, uma das coisas muito importantes é o resgatar a entrada dos estilos chineses em Okinawa, que foi exatamente nesse período em que começou toda a difusão das artes marciais. Então, não podemos deixar de falar do Bubishi, que é Yubeishi, que é o nome em chinês, o Bubishi é o nome em japonês, que trata do... Bubishi significa Tratado de Preparação Militar. Existiram dois Bubishis, um chinês e outro em Okinawa. O chinês, ele data mais ou menos da dinastia Ming, de 1366 a 1677, mais ou menos isso, que foi exatamente o período da dinastia Ming. E ele trata apenas de táticas de guerra, né, estratégias de guerrilha, de lutas em campo, que na verdade o que nos interessa seria o segundo Bubishi, foi o que entrou em Okinawa no período da dinastia Qing, né, de 1677 a 1911. Então é esse tratado que traz todo o acervo do Quanfa, que é o Kenpo chinês, onde nós podemos relacionar com a formação do Karatê Jutsu, que é a arte que eu pratico. Então, nós vemos aqui alguns aspectos do Quanfa chinês. Nós temos aqui o Torite, que é uma arte que você manipula os ossos, nervos, ligamentos, que veio do Tiná antigo, né? Que é o Torite. Nós temos o Tegumi, que é uma arte antiga também, praticada em Okinawa, é uma arte civil, popular, praticado por pessoas idosas, crianças, e ela é um combate, né? Tegumi significa mãos juntas, mãos unidas. Então significam técnicas de apreensão dos braços, de imobilização, de técnicas de Kansetsuasa, que é técnicas em articulações. Tegumi, Torite, temos o Tiguá, que é uma terceira. O Tiguá vem do Sião, que é exatamente o que nós chamamos de Muay Boran, que é praticado hoje, que é o Muay Thai, tá? Muitas técnicas utilizadas de cotovelo, cabeça, joelho. Então o Tiguá trabalha especificamente com essas técnicas que foram desenvolvidas no Império do Sião. E hoje está aqui. Nós temos o Rissin, que é o Kata, que é exatamente a ponte que nos liga entre as formas antigas, a compreensão antiga, né, o conhecimento antigo, para que a gente possa conhecer o futuro. Então, Kata são aqueles movimentos sequenciados, que é chamado Rissin. E tem o Bukigwa. Bukigwa são as técnicas de armas, né? Aí trabalhamos com bastão, trabalhamos com kama, que é foice, trabalhamos com a parte do tonfa, que a nossa polícia também trabalha, tá? Então esse é o Bukigwa. E finalizando o Kyushojutsu, que é exatamente os pontos vitais, o ataque aos pontos sensíveis do corpo, que é uma coisa fabulosa e que está inserida. Então, todos esses conhecimentos formam as artes marciais vinda do período Qing. Ou seja, o Karatê Jutsu, ou o Karatê chinês, ou o Kenpo chinês, como pode ser chamado. Então, daí
desse período é que começou a difusão das técnicas de mãos abertas. É bom salientar isso, porque em Okinawa se usava muito técnicas de mãos fechadas, e com a entrada dos chineses em Okinawa, eles começaram também a aprender técnicas de mãos abertas. Então daí começou a difusão. Isso que eu estou me referindo é antes da formação dos estilos. Então, depois houve a formação dos estilos, a questão da difusão do Ocidente, tudo isso. Então, esse é um primeiro ponto. E esse estilo, antes da divisão dos estilos, é o karatê que o senhor atua como sensei e como disseminador? Exatamente. O nome nós podemos chamar de Koru Ushidade, que é exatamente a escola antiga de Okinawa, né? A escola antiga de karatê de Okinawa. Então, na verdade, Koru significa escola antiga de karatê. O Shinade refere-se aos moradores de Okinawa. Então, a escola antiga de karatê, que exatamente tem esses componentes que eu te falei: Tegumi, Tigua, Torite, Hissin, que é o kata, e o Bukigwa e o Kyusho. Então, esses componentes formam exatamente a arte do karatê. Antes disso, os chineses trouxeram para Okinawa duas artes poderosíssimas, principalmente uma delas, que é a garça branca. A técnica da garça branca é o que nós hoje treinamos na Koru Shinade. E o punho do monge Shaolin, que é o Lohan Quan. O Lohan Quan é exatamente isso, é o punho do monge Shaolin, que já era praticado em Okinawa com essas técnicas do Tegumi que eu te falei. Então veio a entrada da garça branca e aí compôs realmente o estilo do Kenpo. Shihan, fala um pouco da sua experiência como sensei, como disseminador da arte, né? Quando o senhor começou, enfim, fala um pouco sobre você, para a gente conhecer. Eu comecei a praticar karatê em 1971, né? Na verdade, eu passei por algumas artes marciais, né? Treinei judô, treinei jiu-jitsu, treinei kung fu, dois estilos de kung fu, que é o Shaolin Fa, que é praticamente a junção de 3 mestres, e o estilo Wing Chun, que é um estilo que trabalha muito com as mãos, chutes baixos, movimento rápido, né? E sempre pratiquei o karatê, como você sabe disso. Então o karatê foi a minha arte principal, a minha arte primeira, pioneira, tá? Onde eu aprendi os rudimentos das artes marciais. E depois eu treinei um pouco de boxe também. Então, assim, passei por alguns esportes, algumas artes marciais, para que eu desenvolvesse um pouquinho o trabalho que hoje eu faço da Koru Shinade. E a Koru Shinade trabalha com muitas habilidades. Então, o que é importante na Koru Shinade é que você treina a técnica, mas você, antes da técnica, você treina a habilidade. Porque se você não tiver habilidade, você não pode executar a técnica. Por exemplo, um golpe de sutemi asa, um golpe de sacrifício que no judô pode ser dado. Ora, você tem que ter uma habilidade para levantar alguém, força, qualidades físicas específicas que exigem, ou seja, habilidades específicas que exigem para você executar aquela técnica. Então, Koru Shinade trabalha-se muito, que é o nosso Karate Jutsu, né? Vamos falar na linguagem que todo mundo conhece mais, é o Karate Jutsu. É exatamente a prática e o desenvolvimento dessas habilidades para que a gente possa realmente executar a técnica. Então, a técnica, ela vem, mas vem concomitantemente com a prática das habilidades, o desenvolvimento das habilidades. E nessa caminhada o senhor já está no 7º Dan? Eu tive a honra e a humildade. Eu acho que quanto mais você se gradua, você tem a obrigação de entender que você é um eterno aluno. Então, a Sensei Makati me honrou com o 7º Dan em 2015. Inclusive, ele perguntou quanto tempo eu já estava no 6º Dan. E eu disse a ele que quase 8 anos já. E ele disse, não, você vai pegar o 7º Dan. E eu disse para ele, foi uma resposta que veio na hora, eu disse, Sensei, eu tenho condições de pegar 7º Dan? Aí eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu realmente disse com muita sinceridade, e ele disse, você está pronto. Quando ele falou isso. Então, foi uma brincadeira que ele tirou, nós estávamos dentro do carro, mas assim, na verdade era uma resposta que eu dei, saiu assim do nada, mas o que eu realmente achava
que o 7º dan seria uma coisa muito grande para mim. Mas ele me concedeu essa honra. Maravilha. O nosso debate vai enfocar muito a questão da filosofia e dos valores das artes marciais aplicadas à formação cognitiva dos seus praticantes, né? Então, nesse contexto, qual seria a filosofia do Karatê? O que é que o senhor poderia nos falar um pouco da filosofia que a arte nos passa? A filosofia da arte marcial, ela é uma coisa que muda as pessoas. Eu acho que é uma força transformadora. Eu tenho aqui experiências dos meus alunos, que eu posso falar com propriedade. Alunos meus que realmente mudaram a vida, né, tinham uma outra consciência da vida e hoje, com a prática e os exercícios constantes, né, tanto físicos como mentais, modificaram a questão da compreensão do universo, a compreensão sobre si mesmo. Nós sabemos que o grande guerreiro interior é nós mesmos, né? Eu acho que a gente tem que passar a vida lutando contra as vicissitudes, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Então as artes marciais, ela aborda essa questão de você lidar com você mesmo. E a partir do momento que você entende isso, você está pronto para ajudar as outras pessoas. Então, artes marciais têm um sentido muito interessante quando você faz o link, né, do que você está fazendo com o teu cotidiano, com a tua vida. Eu dou um exemplo muito interessante no próprio Karatê. Nós temos 3 técnicas interessantes, que é o Sen-no-sen, Tai-no-sen e Go-no-sen. Eu sempre cito isso, que eu acho fantástico. O Go-no-sen é você bloquear um ataque. Mas como é que eu vou transportar isso para a minha vida? Ora, vem um problema e você enfrenta ele de cara, né? Vai lá e diz, olha, tem um problema, eu vou resolver e resolve. Então, isso é uma atitude de Go-no-sen. No Tai-no-sen, você esquiva. O ataque vem, você esquiva e contra-ataca. Mesma coisa. O problema vem, as coisas vêm, você sai e procura resolver de uma maneira menos contundente, mais fluídica. Então, o Tai-no-sen é uma experiência para a nossa vida, para o dia a dia. E o Sen-no-sen é uma antecipação. É aquilo que você prevê que vai acontecer e vai lá e pum, sana. Então, você está utilizando aí técnicas do Karatê no seu cotidiano, na sua vida. Então, eu acho isso fantástico. Então, a compreensão, aulas teóricas, aulas práticas, conselhos, maneira de respeito ao mestre, de respeito aos alunos mais antigos, né? Isso forja o caráter da pessoa, tá? Então, entra no teu cognitivo, que é exatamente o que? O cognitivo é uma série de coisas que tem os pensamentos, inclui também as emoções, né? Então, isso tudo é o cognitivo. Então, você começa a entender, a compreender e, consequentemente, mudar não só a parte física e mental, que eu vou mais além, a questão espiritual, né? Você se aproxima mais do universo. Eu posso dizer, se aproxima mais de Deus. Então, eu acho que quanto mais você começa a conhecer as forças do universo, a respeitá-las e a segui-las, é um caminho em que você está se aproximando mais do divino. Perfeito, sensei. Isso tudo relaciona-se com valores que nós procuramos prezar e seguir. Eu concordo com suas palavras e acho-as bastante sábias. E nesse sentido, o que é que o senhor poderia falar, assim, de uma maneira breve, sobre ética? Ética, na verdade, vem do grego ethos, né? Que é exatamente a questão do comportamento, né? O comportamento da pessoa. Está ligado mais à questão, muita gente confunde ética com moral. Moral são as regras, né? As regras que regem, né? E, na verdade, a ética, ela regula e disciplina a moral. Na verdade, ela fiscaliza a moral. Então, a questão ética é uma questão muito importante. Os samurais da antiguidade, eles seguiam um código de honra chamado Bushido. E o Bushido, esse código de honra, era exatamente como eles tinham que proceder. Eram normas procedimentais. Então, a ética é isso.
é você saber a conduta, que você vai aprender isso no dojo. Quando você chega no dojo, você já cumprimenta o dojo. Isso aí já é uma atitude ética. Você já cumprimenta o seu sensei, você cumprimenta os seus alunos, os seus colegas mais velhos, né? Então, as artes marciais, de uma forma geral, não só o karatê, o jiu-jitsu, o judô, o aikido, o kenpo, o kung fu e todas as artes marciais, hapkido, eu podia falar de todas aqui, elas têm um pensamento nesse sentido uníssono, que é exatamente essa questão de forjar o caráter do praticante, mudar realmente a sua vida. Então, ética é isso aí. Disciplina. Disciplina, obviamente que ela vem junto, né, com a prática das artes marciais. Você aprende disciplina a partir do momento em que você tem esse comportamento ético, que você começa a entender, não é, o dia a dia, não é, de você sentar em seisar, fazer o seu ritual iniciático, né, o hitsurei, que é o cumprimento em pé, fazer o cumprimento sentado, não é, seguir as normas da escola, não é? Então você começa a ter essa compreensão. Okay. E a humildade, sensei? A humildade é uma coisa essencial para tudo, Hugo. Eu acho que se a gente não tiver humildade, a gente não tem nada, né? Hoje eu me preocupo muito com a questão de alguns praticantes de artes marciais que se dizem mestre, né? São chamados de mestre, e que eles, na verdade, não condizem, né, com o título que eles ostentam. Então, a minha preocupação hoje é exatamente com pessoas que realmente acham, né, que faltam essa humildade. Então, assim, eu me preocupo não só com a conduta desses, como também com os alunos que ele ensina, que ele está disseminando, né, uma atitude contrária à filosofia real das artes marciais. Então isso é preocupante. A humildade é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que você reconhecer verdadeiramente que não sabe nada, você terá o seu primeiro progresso no aprendizado. Isso é uma filosofia da arte marcial. Quando verificares com certeza que não sabes nada, terás feito o teu primeiro progresso no aprendizado. Então, é humildade mesmo. É você esvaziar o copo para poder, não é, conseguir enchê-lo novamente. Perfeito, sensei. E o senhor poderia relatar para nós alguma experiência de algum aluno, de algum conhecido próximo, cuja a prática de artes marciais formou o cognitivo dele para melhor? Eu tive alunos especiais, tive alunos com deficiência mental, motora, tive alunos com Asperger, síndrome de Asperger, ela parece muito com o autismo, né? Então, alunos dislexos, com dislalia. Já tive vários alunos especiais que melhoraram muito com a prática das artes marciais. Aluno que começou a treinar comigo com hemiplegia, tinha deficiência de um lado por acidente que aconteceu, e aí o fortalecimento da musculatura, dos tendões, a base, a questão de caminhar na base, a questão da disciplina dele mesmo, de gostar de fazer aquilo, houve uma melhora fantástica. E sem falar naqueles alunos que eu te falei aqui fora das câmeras, de um aluno que fumava muito, e eu conheço, ele tem mais ou menos a minha faixa etária, fomos colegas de colégio, e ele deixou de fumar, melhorou bastante a conduta dele, e tanto a cabeça dele como a saúde dele melhoraram espantosamente. E hoje ele parece muito mais jovem do que era antes, quando ele chegou no dojo. Então isso é uma atitude, né? Uma atitude mental, uma atitude em que só as artes marciais, eu digo assim, ela transforma as pessoas. E principalmente quando você, aqui de dentro, sinceramente, você quer. Que maravilha, sensei. Eu acredito muito nisso aí também. E o senhor, além de mestre, de lecionador, um estudioso do karatê, o senhor exerce outras atividades profissionais, correto? Eu tenho licenciatura em Educação Física, né? Na UPE, né? Tenho pós-graduação, sou formado em Direito pela Unicap, né? Terminei também o curso de Administração de Empresas, mas muito antes, bem antes, né, do curso de Educação Física. Então, assim, e procuro, hoje eu sou servidor público, né? Não trabalho na iniciativa privada,
não é? E tenho até um tempinho a mais de praticar meu karatê, de fazer aquilo que eu gosto, porque na verdade é ensinar karatê que eu adoro, que eu gosto muito. Então eu acho que as artes marciais para mim é minha vida, é como abrir os olhos, é como andar, é como trocar de roupa, é o dia a dia. Então isso para mim é gratificante e é uma meta que eu tenho de vida. Então quando eu tenho isso, eu tenho vida ainda. Eu digo sempre que quando o homem perde os seus objetivos, perde suas metas, ele não tem mais razão de viver. Enquanto você está aqui no planeta, você está realmente motivado a isso. E assim, dentro desse cenário apaixonante que o senhor acaba de me falar, sua missão como karateca, como sensei, como referência, qual seria? Sua grande missão? Hugo, eu tenho sempre vontade, sempre tive, de educar as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu acho que aqui na vida a gente tem que ajudar. Quando a gente ajuda, existe uma razão real da gente viver. Então, ajudar as pessoas, estender as mãos para as pessoas, ver uma pessoa que veio de um outro local, que tem objetivos diferentes e agora ele muda toda a vida, às vezes algumas dificuldades da vida que são sanadas com a prática das artes marciais, com a compreensão que a partir do momento em que você começa a sintonizar, você muda seu padrão de energia, você muda a sua sintonia e você começa a sintonizar com coisas boas, com a paz, com a harmonia. Então, hoje, o que eu quero e que me proponho é exatamente sempre ajudar a educar e tornar meus alunos realmente preparados para a vida. Então, eu tenho um filho também como você e a gente luta por isso com nossos filhos, né? Para que a gente tenha filhos melhores para o planeta, né? Muita gente diz, não, o planeta é melhor para os nossos filhos, tudo bem, mas filhos melhores para o planeta, porque se tiver filhos melhores, com certeza nós teremos um planeta mais equilibrado. Eu concordo, perfeita abordagem. E assim, para a gente dar um encerramento à nossa conversa, se o senhor pudesse dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo aí, como se tornar um campeão da vida, um campeão do esporte, não necessariamente aquele campeão que vai lá e fica em primeiro lugar, mas um campeão que se encontra, um campeão que se realiza, que se supera. Qual seria a dica, qual seria a sua recomendação para aquelas pessoas que querem dar esse salto e se encontrar, como o senhor mesmo falou, dentro dessa disputa de autoconhecimento? O campeão de uma forma geral, né? Independente se for numa competição de karatê, de jiu-jitsu, de seja o que for, ele também se superou, né? Ele está ali, não está ali à toa, né? Ganhou uma certificação, ganhou uma qualificação. Isso mostra a perseverança, mostra a determinação dessa pessoa em conseguir. E isso é uma qualidade, aliás, são qualidades essenciais na prática das artes marciais. Então, o esporte tem esse lado também fabuloso, né, de nós vencermos, né, porque antes da gente vencer um adversário, a gente vence a si mesmo, é o que eu te falei antes, né? E as artes marciais e o esporte, eles servem para a vida, para o dia a dia, preparar a pessoa para as vicissitudes da vida, porque a vida não é sempre de flores e de alegrias, né? Mas nós nos deparamos com situações quando vemos um repórter na televisão, lemos um jornal, abrimos a internet, vemos realmente coisas tão chatas, tão desagradáveis e que o nosso país está passando hoje em dia, que é uma crise ética-moral. Infelizmente, é uma crise ética-moral que ela culmina numa situação de degradação, de uma questão também de ordem financeira, econômica financeira, e nós estamos passando por isso. Então, vamos praticar mais artes marciais para que a gente possa realmente criar grandes homens no futuro. Shihan Ângelo Rafael, obrigado por tudo, obrigado por me receber aqui. É sempre uma honra poder estar vindo no seu espaço, no seu dojo. Eu lhe tenho como uma pessoa de alta referência, tá? E sempre aprendo muito em só estar próximo de você, tá? Queria agradecer também pela camisa, pelo presente que eu nem esperava aqui receber, né? O que é que significa essa camisa aqui? Fala para nós aqui o que tem. Na verdade, qual a mensagem? Na verdade parece um N, né? Lembra um N. Essa é o símbolo
Korushinade Kenpo Jutsu, né? Ela mostra aqui a pena e a espada, né? Então isso significa Bunbuichi. A pena e a espada são um. Então significa que estudar e treinar é uma coisa só. Que as artes marciais não se conseguem só treinando, estudando também. Então a Korushinade, ela tem a parte teórica dela, a parte que é uma universidade do Karatê, que é a IRKRS, que é a International Ryukyu Karate Research Society, que é a sociedade de pesquisa da qual eu faço parte com muita honra, porque nós temos a oportunidade de conversar com os grandes mestres do mundo, ali naquela sala fechada, e onde a gente debate e eu aprendo muito com eles, claro, fazendo perguntas e questionamentos. Então, a Korushinade, ela, além de ter a parte prática, ela tem a parte também de estudos. Então, esse símbolo mostra a união dessas duas, desses dois itens importantes. E eu queria, sabe, Hugo, também reforçar a questão que eu tive te conheço de muito tempo, você foi meu aluno, né? Espero que seja um dia. E que eu só tenho a agradecer. E vi você num treinamento, você é um cara muito esforçado, tem muita garra. E isso realmente, você está aí nesse nível porque você se superou, você realmente aprendeu com a prática. Eu acho que você está de parabéns, não só você, como o seu dojo, o seu mestre também, que realmente contribuiu para que você hoje tivesse no que você está. Então, eu também só quero agradecer essa oportunidade com você. O agradecimento é todo nosso. Sentimos-nos honrados. Os